20 anos atrás, eu começava uma trajetória que passou por várias fases. Eu venho de uma família, sou a terceira geração, uma família de juristas, tanto meu pai quanto a minha mãe, quanto meus avós maternos e paternos são da área. Mas eu, ao longo do tempo, acabei seguindo ali outras áreas, fui para o direito previdenciário. E antes disso, eu tive ainda que desenvolver outras habilidades que eu não imaginava que eu teria que desenvolver, como gestão de escritório e tantos outros desafios. Então, 20 anos depois, aqui lembrando de tudo que passou, e o início sempre é muito difícil, porque a gente tem todo um esforço, e o meu esforço, sendo eu, como eu sempre sou, foi triplo, porque eu fazia 2 faculdades e estagiava. Então, eu estava numa faculdade, lendo texto da outra faculdade, e eu indo também trabalhar, e também final de semana indo trabalhar. Então foi bem puxado, Acho que é natural, fase de plantar mesmo. E aí, no primeiro momento, eu fiz Direito, então, e Ciência Política, são 2 cursos que, ao meu ver, se complementam, mas exigem muita leitura, muita dedicação, e eu, então, ficava tentando ali ter tempo para tudo. E aí, em determinado momento, eu tive que estagiar, A nossa área exige também essa prática, e eu optei em primeiro ir para a Defensoria Pública. Foi onde eu pude ver a dimensão social do direito, uma experiência muito importante, porque lá a gente pode ajudar muitas pessoas. E sem perceber, acho que eu estava ali já me encontrando, porque quando no futuro eu escolhi a área previdenciária, tinha tudo a ver com esse sentimento de auxílio, de orientação ao próximo e poder fazer transformação social com o direito, E aí, então, eu comecei a ter um pouco de experiência e atender, as pessoas. É sempre uma experiência muito impactante, a gente começar a ver os problemas reais, como eles acontecem, e não só em sala de aula. E depois de um tempo, fui para o escritório, Na época, o escritório era só na área trabalhista e administrativo. E eu comecei, então, a levar carrinho para o tribunal. Na época, a gente levava processo, buscar processo, levar processo, ir nas varas, ralar a barriga no balcão, como a gente chama na advocacia. Então, teve esse começo em que você vai começar a entender como as coisas funcionam. A partir dali, vi que eu precisava trazer ali inovações no campo de gestão do escritório. Então, eu, durante a semana, fazia 2 faculdades, trabalhava na parte jurídica. Final de semana, eu ia para o escritório analisar contrato, fazer análise financeira. E aí eu percebi que tinha um outro mundo, que era o mundo da gestão do escritório de advocacia. Tive que estudar sozinha também, não tinha essa formação, minha formação de Direito e Ciência Política. E aí eu descobri que tinham feiras especializadas em administração do escritório de advocacia, toda uma literatura em relação a isso, e comecei a correr atrás. E aí, então, foi quando eu tive uma ideia de transformar o escritório em um multi-escritório, ou seja, a gente poder ter uma diversidade de temas abordados, uma diversidade de áreas, e com isso, novas oportunidades no mercado de trabalho. Mas isso eu conto para vocês já já.